E aí, galera? Oi! Pessoal, a aula de hoje muito especial, muito interessante. A gente vai aprender sobre a respiração, tá? E a fermentação, que são processos de obtenção de energia, onde a diferença está na presença ou na ausência do oxigênio, tá bom? Então, para a gente começar a falar de fermentação, a gente tem que relembrar o que é respiração. Então, vamos relembrar muito rápido o que é respiração. Respirar é pegar a glicose, a molécula de glicose, né? Reagir ela com oxigênio, certo? Mais água, e nessa reação vai produzir gás carbônico e 12 moléculas de água, certo? Então, ocorre o que aí na respiração? A oxidação total da molécula de glicose, produzindo energia, e essa energia ela é transferida para moléculas de ATP. Bom, a respiração ela ocorre em 3 etapas, que é a glicólise, que é essa etapa que a gente está vendo aqui, né? E aí, o que acontece na glicólise? Vamos lá, vamos relembrar. A glicólise, ela ocorre no citoplasma, né? Então, no citoplasma da célula é que está ocorrendo, né, esse processo de glicólise, ou seja, no hialoplasma, que é aquele líquido que aí vai ter as enzimas glicolíticas que vão fazer a glicólise, que é a quebra da glicose. Então, nesse processo de glicólise, acontece o que aqui? A formação de 2 ATPs, ou seja, vai gerar energia. Essa energia vai juntar, né, 2 ADP mais P para produzir 2 ATPs. E também pegar 2 NADs, né, 2 NADs, sai daqui 2 NAD H2, ou seja, NADH, né, ou NADH mais H. Tudo bem? Bom, acontece o que aqui? A produção de 2 moléculas de piruvato. Então, esse C3H4O3 é o que a gente chama de piruvato. E esse piruvato, então, é ele que vai entrar na mitocôndria. Então, isso aqui agora vai ocorrer onde? Dentro da mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria, acontece o que aqui? Existe na mitocôndria, olha aí, gente, olha ela aqui, fiz ela pequenininha para vocês relembrarem. A mitocôndria, a organela, tem 2 membranas, uma externa e uma interna. A interna é cheia de dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais. E lá acontece o que aqui nessas cristas? É onde tem aí os citocromos, que são essas proteínas aí que vão fazer a cadeia respiratória. E no citoplasma, ou matriz mitocondrial da mitocôndria, existem então as enzimas que vão fazer o ciclo de Krebs, tá? Então vamos lá. Então, quando esse piruvato ele entra na mitocôndria, ocorre a descarboxilação oxidativa do piruvato. Descarboxilação, porque nesse processo, ó, ele vai perder carbono mais oxigênio, descarboxilou, tá? E a produção de que aqui? De NADH2. Então, ocorreu a oxidação do piruvato. Então, o piruvato ele foi oxidado, perdeu hidrogênio, e descarboxilado, perdendo o quê? Carbono também e oxigênios. Então, o que entra na mitocôndria, de fato, na matriz mitocondrial, é uma molécula de 2 carbonos, ou seja, 2 moléculas de 2 carbonos, chamada de acetil. Então, esse acetil, olha aí, cada acetil, vamos se concentrar agora em um só, tá? Então, cada acetil desse aqui, ele vai se fundir com a molécula de 4 carbonos. Então, 4 mais 2, 6, vai fazer uma fusão. E aí, nessa fusão, acontece o quê? A formação de um ácido chamado de ácido cítrico, que é a molécula que vai começar, né, o ciclo de Krebs. Então, o que acontece no ciclo de Krebs? Uma série de oxidações, onde entra NAD, sai NADH2, olha aí, mais 10 carboxilações, ou seja, vai perder o que aqui? Carbono mais oxigênio na forma de gás carbônico. Ó, outro NAD entra aqui, sai NADH2 e acontece o que de novo? Ó, outra descarboxilação. Então, a minha molécula que tinha 6 carbonos, perdeu 1, ficou com 5. O 5 que tinha, ó, perdeu 1, mais 1, né? Então, o que acontece? Forma um composto de 4 carbonos. Aí, esse composto de 4 carbonos é oxidado de novo por uma molécula chamada de FAD, gerando FADH2 e gerando um pouco de energia que vai formar um ATP nesse ciclo. E aí, novamente, isso é oxidado. E aí acontece o que, então? Ó, o ciclo de Krebs se concretiza
formando de novo essa molécula que a gente chama de ácido oxaloacético. E aí começa novamente a fusão com acetil para começar de novo o que aqui? Formação do ácido cítrico, e aí oxidação, descarboxilação, oxidação, descarboxilação, formação de ATP, outra oxidação e começa tudo o que? De novo. Então isso é o ciclo de Krebs, um ciclo oxidativo, né, que eu vou botar aqui como CK para você lembrar, tá? Que vai quebrar as moléculas e aí transformar essas moléculas aqui em que? Gás carbônico, ok? Então, vamos lá. Ô professor, de onde é que está vindo esses hidrogênios? Já que o acetil só tem 2 hidrogênios. Bom, um fato interessante, galera, ó, é a água. Então, vou usar a molécula de água, 3 moléculas de água por volta, ó, para que ocorra a introdução de hidrogênios aqui nesse ciclo, tá? De hidrogênios e também de átomos de oxigênio. Então, vamos fazer uma continha básica? Vamos concentrar assim, ó. Um acetil que entre, tá? Ele tem quantos carbonos? 2. Então, um ciclo que a gente tem que perceber é o que entra e o que sai. Então, está entrando quantos carbonos? 2. Está saindo quantos? 2. Na forma de gás carbônico. Foram 2. Até aí está tudo bem? Vamos lá, contabilidade, hein? Vamos pensar agora no oxigênio. Vamos lá, são quantos oxigênios que entraram? Aí você vai me dizer, um só no acetil. Olha só, a água, quando a gente usou a água aqui como reagente, a água são 3 moléculas de água. Então ela está me cedendo quantos oxigênios? 3. Então 3 mais 1, 4. Então o que acontece? Olha na hora da saída, olha aí gente. O oxigênio da molécula de água está virando o que aqui? Gás carbônico, tá vendo? Então, ó, CO2, CO2. Massa, então 2 mais 2, 4. 4 o quê? 4 oxigênios que estão sendo liberados no ciclo. Entrou 4 e saiu quem? 4. Vamos lá, contando agora os hidrogênios para a gente poder fechar o ciclo. Quantos hidrogênios entraram? Você vai me dizer 2. Não, entraram na verdade 8. Vamos entender por que 8. Porque 3 moléculas de água vai ter quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. Então 6 hidrogênios na molécula de água. Então, 6 mais 2, 8. Vamos ver quanto saiu? 2, 4, 6, 8. Então, em um ciclo, tudo que entra, sai. Tá certo? Para recomeçar de novo com a mesma molécula e começar tudo novamente. Tranquilos? Bom, a pergunta é, o que acontece com esses NADH2? Eles vão ser oxidados. Oxidados aonde? Na matriz, ou seja, na matriz é onde ocorre o ciclo de Krebs, tá? Mas onde serão oxidados? Serão oxidados no citocromo. Então, os citocromos, que são essas moléculas que eu coloquei aqui, aí são proteínas, né? Que vão fazer o que aqui? O processo de oxirredução com NAD, ó. Vamos lá? Ó, o NADH2, eles que foram produzidos na mitocôndria, né? Aqui na matriz mitocondrial, eles estão vindo para cá, para as cristas, e aqui está sendo oxidado. Então, quando isso acontece, o NADH+, né, que está aqui, ó, o que vai acontecer? O elétron salta, ó, vai para o outro citocromo, tá? Que aí vai para o outro citocromo, que aí vai para o outro citocromo, e por isso esse negócio aqui é chamado de quê? De cadeia transportadora de quê? De elétrons, porque o elétron está sendo transportado de um citocromo para o outro. Massa. Ô professor, e acontece o que aqui? O bombeamento de prótons. Então, para que ocorre a cadeia transportadora de elétrons? Para bombear prótons. Então, na medida que os prótons passam, ó, na medida que o elétron passa, ativa aqui os prótons, e aí dessa forma acontece o quê? Ó? Um gradiente de prótons, deixando a nossa mitocôndria com essa parte positiva e essa parte aqui negativa, certo? Então, a mitocôndria ela vai funcionar com a pilha, né? Aí criando a DDP, né? Uma diferença de potencial elétrico. E aí, galera, o que acontece então? Só tem um lugar para esses prótons saírem. Então, dentro de uma proteína aqui, ó, chamada de ATP sintase, que tem um canal de prótons. E esse canal de prótons, então, está acoplado à enzima. Então, na hora que os prótons passam, a enzima gira, tá? E esse movimento é que vai dar origem ao quê? A formação dos ATPs. Então, na hora que o próton passa, ó, girou, forma ATP,
E esse processo que a gente chama de fosforilação oxidativa, porque quando esses prótons passam, olha aí, quem é que está esperando ele? Os dois elétrons, está meio bagunçado, concorda, galera? Mas vamos lá, se concentra aqui, ó, dois elétrons, dois prótons, e quem é que espera todo mundo aqui? O oxigênio. Então, o oxigênio está lá esperando para fazer o quê? Juntar todo mundo aqui para produzir quem? A água. Tá vendo? Então, aí vai ocorrer o quê? A formação da molécula de água. Então, a grande pergunta, para que serve o oxigênio na respiração? Para produzir água. O que é o oxigênio no processo de respiração? O receptor final de elétrons e de prótons, tá? Para produzir o quê? A molécula de água. Então, é assim que é a respiração aeróbica. Perfeito? Bom, então, vamos lá. Alguns detalhezinhos para a gente poder entender isso melhor ainda. Pô, professor, então quer dizer que se eu estou parado, sedentário, isso aqui vai ocorrendo mais lentamente. Isso. Mas se eu estou fazendo atividade física, né? Se eu estou correndo, acontece o quê? Pulando, dançando. Acontece o quê, então? Isso aqui acelera. E aí esse processo de metabolismo vai ser o quê? Mais rápido. Então, quando a gente fala, tem um metabolismo rápido, significa que seu corpo consome mais calorias, mais glicose, rapidamente. Tá certo? E aí, com isso, há uma intensa produção de quê? De ATP. Fantástico. Vamos lá. Alguns seres, eles não conseguem, tá? Eles não usam, na verdade, o oxigênio. E esses seres, então, eles são chamados de anaeróbicos. Então, existem dois tipos de seres anaeróbicos. Os anaeróbicos estritos, certo? Que são aqueles que não usam oxigênio para produzir energia. Então, eles vão fazer uma coisa chamada de respiração anaeróbica. Então, vamos lá. Respiração anaeróbica. Se você olhar na tabela periódica, quem é que tem a mesma propriedade ali do oxigênio? Na família 6A, logo abaixo do oxigênio, vocês vão ver que na tabela está lá quem? O enxofre. Então, se eu uso o enxofre como receptor final desses prótons e desses elétrons, aí acontece o quê? Ao invés de produzir água, tá vendo? Eu vou produzir o que aqui? H2S. Então, isso que vocês acabaram de ver é o que eu chamo de respiração anaeróbica. Então, a respiração anaeróbica, tá? Ela é um processo que, ao invés de usar o oxigênio como receptor final, está usando o enxofre, por exemplo, tá? Então, enxofre recebendo dois prótons, dois elétrons, formam H2S. Tudo bem? Nossas células podem fazer isso? Não, de jeito nenhum, tá certo? Então, isso que a gente acabou de ver é a respiração anaeróbica, tá? Então, respiração anaeróbica e respiração aeróbica. Qual a diferença? É se você joga aqui, ó, oxigênio, respiração aeróbica, produto final, água. Se você usa outra molécula, ou seja, outro átomo que não é oxigênio, aí você vai ter o H2S como produto final, e isso não vai ser o quê? A molécula de água, vai ser o ácido sulfídrico, né? Como produto final, que vai ser ácido, e aí a célula morre, caso fosse a gente. Então, as bactérias que fazem isso, elas estão adaptadas a essa acidez que elas vão produzir, tá? E aí você tem também o derivado de nitrogênio, que pode receber esses prótons. Tá? Você tem o próprio carbono, aí, que pode receber esses prótons produzindo metano. Então, quer dizer que isso que é respiração anaeróbica. Tá? Agora a gente vai para o contexto de uma célula chamada de anaeróbica facultativa, ou aeróbica facultativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma célula que, enquanto tem oxigênio, ela está fazendo respiração. Preferencialmente, ela quer fazer fermentação. Por quê? Vamos lá, porque vai ter 2 ATPs aqui da glicólise, vai ter 2 ATPs aqui do ciclo de Krebs, tá? Vai ter 28 ATPs aqui da fosforilação oxidativa, e que no total vai dar quantos ATPs? 32. Então, tanto respiração anaeróbica quanto aeróbica, a produção de energia é a mesma. Vai ser quantos ATPs? 32. Tá certo? Bom, nas células que o oxigênio, certo, não está presente, vamos voltar para a questão aeróbica, ó. Vamos voltar aqui para a respiração aeróbica. Então, nossas células, certo? Apenas as células musculares,
que são chamados músculos estriados esqueléticos, eles têm a capacidade de fazer um mecanismo alternativo de produção de energia, tá? Um mecanismo de sobrevivência na falta de oxigênio. Então, esse mecanismo de sobrevivência na falta de oxigênio é o que a gente chama de fermentação. Então, a fermentação ela não é a forma preferencial de energia de ninguém. Então, os seres que fazem a fermentação, eles fazem isso com uma via alternativa para produzir ATP e assim sobreviver. Vamos lá? Vamos ver como é que isso funciona. Olha aí, galera. Ó. Então, a glicólise ela vai quebrar a molécula de glicose. Vai formar quem? O piruvato. Então, o primeiro passo que acontece numa célula sem oxigênio é que a mitocôndria fecha. Então, a mitocôndria vai se tornar impermeável ao NADH2 e ao piruvato. Então, é como se não existisse mais ali, tá, a mitocôndria para poder oxidar ninguém. Então, o resultado dessa história, eu vou ter um problema, tá certo? E qual vai ser esse problema? Vamos lá? Sem mitocôndria, eu vou deixar de produzir quantos ATPs? 30 ATPs, concorda? 2 do ciclo de Krebs, mais 28 dessa fosforilação oxidativa. Então, é isso que aconteceria em uma célula, tá? Se não tivesse o que aqui? O oxigênio. Ela morreria, numa célula normal, ela morreria por falta de oxigênio e falta de ATP. Mas o músculo, olha aí, galera, ó, o músculo, ele tem uma via alternativa. Então, qual é essa via alternativa? Fazer, olha aí, galera, ó, a redução do piruvato. E é isso que a gente vai ver agora, certo? Que chama-se fermentação. Fermentação é o processo, certo, gente? Que vai ocorrer na ausência do oxigênio, lembra? Então, olha o que vai acontecer. O piruvato ele vai ser reduzido. Vamos lá? Vamos tentar entender o que é isso. Reparem, se a mitocôndria está fechada, não vai entrar o piruvato, o que é que o piruvato vai fazer aqui? Bom, ele vai ser reduzido. O que quer dizer reduzido? Lembra? Ganhar elétrons. Na redução ocorre ganho, né? Então, C3H4 vai passar a ser C3H6O3. Essa molécula aqui chama-se ácido lático. Então, esse ácido lático é o produto desse processo chamado de fermentação lática. Então, para que ocorra a fermentação lática, olha o que aconteceu. Os NADH2, certo? Que estavam aqui, eles foram oxidados. Então, ao serem oxidados e o piruvato reduzido, olha o que acontece. Há a formação do ácido lático e assim esses NADs eles vão ficar livres para que ocorra uma nova glicólise. E a célula então produza mais 2 ATPs, que vai ser a energia que é produzida na fermentação. Não é simples? Então, isso aqui que é a fermentação. Então, a fermentação ela é um processo de quê aqui? De redução do piruvato e oxidação desses NADH2, certo? Virando NAD, para que ocorra uma nova glicólise. Porque na falta do oxigênio, então, com a mitocôndria fechada, os NADH2 eles não são oxidados. Então, vai faltar NAD e sem NAD não vai ocorrer a produção de quem? A produção de mais piruvatos e a produção de ATP. Conseguiram entender isso? Então, vamos lá. O que é que garante a vida nesse processo de fermentação? Os NADs livres, para que ocorra nova oxidação aqui da glicose, né, que foi quebrada, esse processo de glicólise. E esse processo de glicólise é que vai manter aqui a produção de quê? De energia. Tá certo? Então, essa fermentação que produz o ácido lático é o que a gente vai chamar de fermentação lática. Tá? Aí, falando mais um pouquinho sobre fermentação lática. Bom, a fermentação lática ela vai queimar muita glicose. Ou seja, ela é um processo que ocorre muito rápido na célula. Então, ao ocorrer muito rápido, o que é que vai acontecer? Bom, eu vou ter um maior consumo de glicose. Então, esse consumo de glicose vai ser muito rápido. E quanto de velocidade, mais ou menos? 16 vezes mais rápido. Então, isso aqui ocorrendo 16 vezes mais rápido do que a respiração, significa o quê? Lembra? 16 vezes mais rápido vezes 2 ATPs. Significa que vai dar exatamente quanto? 32 ATPs. Então, quer dizer que no tempo que está ocorrendo a respiração,
tá? Está ocorrendo também a produção de uma grande quantidade de ATP. Só que para isso acontecer, eu estou consumindo o que também? 16 vezes mais rápido a glicose, tá certo? Então, significa que a fermentação e a respiração, eu gosto de colocar isso num gráfico. Ó. Então, em um gráfico, a gente consegue entender isso. Então, esse gráfico, ele vai significar o que para mim aqui? Consumo de glicose. Ó. Consumo de glicose. E aqui vai ser a quantidade de oxigênio. Ó. Então, quantidade de oxigênio que vai existir no ambiente. Tá certo? Então, no ambiente com zero de oxigênio, como é que está o consumo de glicose? Altíssimo. Tá? Por que esse consumo de glicose é alto? Porque está ocorrendo super quê? Rápido para essa célula produzir o que, gente? Bastante ATP. E assim manter a vida dessa célula. Então, na medida que o oxigênio vai aumentando no ambiente, o que é que vai acontecendo? O consumo de glicose ele vai diminuindo. Então, se ele vai diminuindo, na medida que aumenta a quantidade de oxigênio, olha aí, galera, ó, até depois de um ponto, ele se tornar constante. Então, quer dizer que na medida que esse consumo de glicose diminui, significa que a célula está fazendo o que aqui? Ó, fermentando, e a partir daqui desse ponto, ela só está respirando. E aí, respirando, ela está consumindo o que aqui? Menos glicose, tá certo? Então, olha aí, gente, ó, pelo gráfico, se isso aqui é a quantidade de oxigênio, tá? Então, com pouco oxigênio, zero de oxigênio, a célula está só o que aqui? Fazendo a fermentação. Desse ponto em diante, que a quantidade o consumo de glicose se estabiliza, né? Diminui e se estabiliza, significa que aqui está ocorrendo o quê? A respiração, tá certo? Então, esse gráfico costuma cair bastante nas provas, costuma cair bastante no Enem, certo? E aí fique ligado nessa história. Bom, outra coisa também interessante para a gente lembrar é que quando você está malhando, né? Então, digamos, primeiro dia de academia, o que acontece? Está lá todo quebrado, né? Depois da academia. Então, o que foi que aconteceu? Os músculos não tiveram oxigênio suficiente e aí suas fibras musculares, então, passaram a produzir o ácido lático. E esse ácido lático, então, fez o que nos seus músculos? Deu uma inchada. E aí você sai lá, né, hipertrofiado, né, da academia, porque está cheio de que ali o músculo? De ácido lático. Tá certo? Bom, esse ácido lático produzido em excesso, alguns distúrbiozinhos que acontecem entre o sódio e o potássio, faz com que o músculo ele entre em cãibra, certo? Então aí vai entrar em cãibra também, está relacionado a cãibra. Mas também o ácido lático, o excesso de ácido lático está relacionado também à fadiga muscular, que é outra coisa. A fadiga é quando você realmente não consegue mais, né, fazer o movimento que você estava fazendo repetidas vezes. Tá certo? Bom, então isso foi a fermentação lática. Agora a gente vai aprender a fermentação alcoólica. O que é fermentação alcoólica? Bom, a fermentação alcoólica vai ser o mesmo processo. Piruvato da glicólise, tá certo? Ocorreu a glicólise, mitocôndria lá fechada, o que vai acontecer? Olha aí, gente, ó, o piruvato, ele vai ser descarboxilado, ou seja, ele primeiro, tá, antes de receber os hidrogênios, ele vai perder carbono, ó, na forma de que aqui? De CO2. Então, perde 2 CO2 e vai produzir 2 moléculas de etanol, tá? Aí o etanol, que vai ser o que aqui? C2H6O, tá vendo? Então esse C2H6O é o etanol, e isso vai ser o que? A fermentação alcoólica. Então por que fermentação alcoólica? Porque ocorreu a produção do álcool, né? Conhecido como etanol, porque tem quantos carbonos? 2. Tem 2 carbonos, et, ligações simples, né? E todo álcool termina como em ol, etanol. Repare que na fermentação alcoólica libera CO2. Então essa é a diferença básica entre a fermentação lática e a alcoólica. Na lática não libera gás carbônico e na fermentação alcoólica libera gás carbônico. Tá certo? Agora a gente vai aprender quem é que faz isso. Qual ser vivo que faz essa fermentação alcoólica? Bom,
Então, são chamadas leveduras. As leveduras, elas são fungos unicelulares, tá? Funguinhos unicelulares. E esses funguinhos, então, têm mitocôndria. Se tem mitocôndria, quer dizer que eles são aeróbicos. Mas na falta de oxigênio, por exemplo, na massa de fazer pão, dentro da massa não tem oxigênio. Então, o fungo que está lá na falta de oxigênio está fazendo o quê? Como imundo de glicose que está na farinha de trigo, fazendo o que ali? Fermentação alcoólica, produzindo um monte de gás carbônico. E esse gás carbônico vai fazer a massa ficar fofinha. E na hora que eu assar, ó, o etanol ele vai embora. Eu aumento ali a velocidade desse processo de fermentação, porque eu aumento a velocidade das enzimas que fazem essa fermentação e aumenta bastante ali a quantidade de CO2 e aí com isso o pão cresce. Então aquela massinha de pão desse tamanho, né, vira um pão lá gigante, porque ocorreu o quê? Fermentação alcoólica. Então, para produzir pão, o que eu quero é o gás carbônico. Mas para produzir bebidas alcoólicas, como o vinho, como a cerveja, aí o que eu quero é o etanol. Então, eu quero que o açúcar que está ali, né, na fruta da uva, se transforme em etanol. E aí essa mistura, então, é isso que vai ser o quê? O vinho. Um suco de uva fermentado, certo? Por que fermentado? Porque a glicose que está lá virou o quê? Etanol. Já a cerveja, você tem um açúcar chamado maltose, e essa maltose, então, ela vai ser fermentada, e aí, lá o que acontece? A produção de gás carbônico, a espuminha da cerveja, mais o etanol, tá certo? Bom, existe um tilt na produção do etanol, na fermentação alcoólica, principalmente nas grandes vinícolas. Ou seja, vinícolas que querem produzir vinho de alta qualidade, às vezes passa 5 anos num barril lá de carvalho, né, às vezes, fermentando esse vinho. E aí quer dizer que se, de repente, ocorrer uma contaminação desse suco de uva, nesse processo de fermentação, pode entrar uma bactéria. E aí essa bactéria, chamada de acetobactéria, ela pode pegar isso aqui e continuar. E aí essa continuação é exatamente a produção de que aqui? De um ácido que vai azedar o vinho. E aí esse vinho azedo, a gente chama de quê? De vinagre. E o que é o vinagre? É o chamado ácido acético. Então, ácido acético é o vinagre, né? Então, eu estou lá tentando produzir um vinho tinto. Ele azedou, vinagre de vinho tinto. Estou tentando produzir um vinho branco. Azedou, vinagre de vinho branco. Tá certo? Bom, então, é isso aí. Fermentação pode ser lática, alcoólica e agora fermentação acética. Tá certo? Bom, só tem um detalhe aqui que eu não expliquei para a gente poder lembrar. Que a fermentação lática também é feita por bactérias. E as bactérias que fazem isso, as bactérias estão lá no leite. Tá? Que ela já está lá na teta da vaca, né? Que na hora que você está lá tirando o leite, já saem ali os lactobacilos. Esses lactobacilos são bactérias, tá? Que elas são termotolerantes, então elas toleram um aumento de temperatura. Então, significa que quando você aquece o leite, você mata as outras bactérias, mas você acorda o lactobacilo. Esse lactobacilo, então, ele vai lá e começa a fazer a fermentação lática. Então, pega a lactose, o açúcar do leite, vai quebrar, pegar essa glicose, fazer essa fermentação lática e produzir o ácido lático no leite. Como uma parte do leite é uma proteína chamada de caseína, essa caseína que está lá no leite, ela vai desnaturar. Ao desnaturar, você vai ter uma solução, né, agora heterogênea, bastante heterogênea no leite. Né? A parte líquida que é chamada soro e aquela parte sólida, né, que você vai fazer o que ali? O queijo, né, que você vai fazer iogurte, todos os produtos lácteos que vai vir a partir da fermentação lática. Tá? Então, a fermentação lática que é aquela que produz o ácido lático. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o assunto, tá? Foi fantástico aí. Galera, dá aquele joinha e se inscreve no canal, tá? É muito importante aí. Valeu! Oi!